O nosso desafio é o tempo. Temos que agir imediatamente e a sensação que a gente tem que está escoando o tempo nas nossas mãos. Saúde não é necessariamente cuidar de doenças. Olá, sejam bem-vindos à 14ª edição do podcast Saúde Sustentável. Estamos na VETEA, Academia para Educação em Saúde Sustentável. Eu sou Mara Machado e esse é um espaço de discussão para a gente chegar num equilíbrio de como construir, de fato, um sistema de saúde sustentável. E falar de saúde sustentável, nós precisamos sair do sistema de saúde e buscar o entendimento do que efetivamente está adoecendo a população. E quando nós falamos nisso, está no centro dessa discussão as questões ambientais. E para isso nós precisamos de um pequeno entendimento. O Brasil não tem falta de legislação ambiental, nem de conhecimento técnico sobre o assunto. O que, na verdade, acaba acontecendo é que a gente não consegue alinhar essas discussões e isso tem feito com que toda a transformação que a gente vem passando continue impactando no sistema, aumentando o custo e deixando a saúde da população ainda mais vulnerável. Isso não é um problema ambiental isolado, não é um problema só de saúde pública, nós precisamos discutir também uma questão de governança, que é onde eu vejo que está o maior impacto de toda essa questão. E é sobre isso que hoje a gente vai discutir. E só para lembrar, se você se interessa pelo assunto saúde sustentável e saúde pública, você se inscreva no nosso canal e continue aqui acompanhando a gente. E hoje, para aprofundar a nossa discussão, eu tenho o prazer de receber aqui, né, Fábio Feldman. Um prazer enorme que você tenha dado o seu tempo para vir aqui discutir com a gente. O Fábio dispensa qualquer apresentação, mas ele é advogado, ambientalista, foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo, deputado federal por 3 legislaturas e uma das principais referências da agenda ambiental do Brasil, com atuação histórica na construção das políticas ambientais no país. Fábio, seja super bem-vindo à VETEA. Eu que, Mara, agradeço a oportunidade de estar com você para discutir um tema tão importante, tão desafiador e muitas vezes ausente da agenda pública, não é isso? É verdade. Eu acho que a gente vai poder juntar isso agora aqui nessa discussão. Por isso, a minha alegria de estar aqui com você. E para a gente começar até uma provocação, a gente tem aí uma desconexão estrutural. A gente tem muita legislação, muito conhecimento técnico. Na sua opinião, por que a gente não consegue trazer isso para a pauta política, para chegar diretamente à saúde da população? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o que você está colocando é o desafio da implementação. Quer dizer, do ponto de vista internacional, isso fica muito claro em relação ao Acordo de Paris, que trata de mudança do clima. E no Brasil também, quer dizer, nós temos uma boa legislação, temos instituições governamentais relativamente preparadas, mas o grande desafio é como implementar essa legislação. E quero dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui, porque muitas iniciativas que eu participei da minha vida tinham a ver com saúde, mais do que meio ambiente ou na sinergia. Eu fui responsável pelo rodízio de automóveis na década de 90, bastante popular, mas a principal razão do rodízio era a saúde pública. Dados de saúde que mostravam que após um dia de inversão térmica aumentava o óbito da população entre 5 anos, abaixo de 5 e acima de 60. E mesmo questões como balneabilidade de praia, qual o problema? Praia suja, doenças como hepatite, otite e muitas outras. Só que é difícil, de fato, colocar essas duas agendas juntas.
Eu acho também, Fábio, que falta um pouco de letramento, né? Eu acho que a gente tem discutido muito essas questões num âmbito muito técnico e a gente não tem conseguido letrar a população e todos os envolvidos nessas questões como deveria ser. Não, você tem toda a razão. Quer dizer, é difícil o convencimento da população. Quer dizer, eu posso contar casos tanto do rodízio, mas também, por exemplo, de balneabilidade e praia, que a gente passou por muitos desafios, porque quando, como eu disse, quando a praia não está não balneável, o risco não é ambiental, o risco é de saúde. E a gente tinha uma enorme dificuldade, porque ainda que a gente pusesse barreiras, a população insistia em nadar na praia suja. Daí eu lembro que o dilema é como que a gente faz? Põe polícia militar para evitar que as pessoas usem a praia? Quer dizer, essa falta de consciência, ou como você diz, essa dificuldade que nós temos de traduzir, quer dizer, o conteúdo técnico, acadêmico ou mesmo da política pública para a sociedade compreender que é em defesa dela que a gente está trabalhando, né? Da saúde. Verdade. E você sabe que o ano passado a gente teve aquela crise toda na Baixada Santista, e aí me chamaram para dar opinião, porque a discussão era: os postos de saúde não têm medicamento para distribuir, né? E aí eu disse: olha, esse é um dos menores problemas que eu vejo, né? O esgoto continua correndo ali na praia. As pessoas sentem isso como uma agressão ao que, como se você estivesse agredindo uma estrutura. Não, sem dúvida. Eu lembro, outra iniciativa que nós tivemos foi uma discussão da qualidade do diesel do Brasil. O diesel comercializado no Brasil há alguns anos tinha um alto teor de enxofre. E quanto maior o teor de enxofre, maior a poluição. E aí até foi um caso interessante, porque nós entramos com uma ação judicial em que a gente queria, no caso específico, que a Petrobras ressarcisse o Sistema Único de Saúde pelas doenças e até pelos óbitos causados por um ar ruim. Aliás, a Organização Mundial de Saúde considera o maior risco para a população urbana é a má qualidade do ar, porque você não tem opção. Posso escolher a água que eu bebo, até certo ponto o alimento, mas o ar que eu respiro na cidade não tem alternativa. É verdade. E esse distanciamento que a gente tem nessas discussões, essas agendas separadas, o que é o meio ambiente, do que é a saúde, do que é a educação, do que é o transporte, eu vejo que ainda é um problema estrutural, do nosso país, né? Como você estava falando, acho que você começou o programa, é uma questão de governança. Quer dizer, nós temos que ter uma governança capaz de fazer com que as áreas se comuniquem e que haja uma quebra de quadrados. Quer dizer, às vezes, para um ambientalista ou para alguém da área de meio ambiente, é difícil falar com o pessoal da área de saúde. Com a área de saúde também é difícil falar com a área, por exemplo, de zoologia ou de biologia. Por que estou citando isso? Quando teve a febre amarela, o primeiro sinal da febre amarela eram os macacos morrendo de febre amarela. E parte da população achando que a transmissão da febre amarela era pelo macaco. Então, nós tivemos uma enorme perda de primatas. O Brasil é o país com maior diversidade de primatas. Isso é, de fato, a dificuldade da gente conversar. Quer dizer, e até uma cultura que não permite uma palavra que é muito da nossa geração, da minha mais do que a sua, que é uma visão holística de entender o todo. É muito difícil. Quer dizer, em governo isso é particularmente difícil. Quer dizer, você fazer que o Ministério de Saúde entenda que a pauta ambiental de poluição dos rios, maior rios poluídos, vetor de doença, diarreia, grande vetor de mortalidade infantil, poluição do ar, também agrotóxicos, cânceres. Então, quer dizer, nós, apesar de eu estar nisso, Mara, há 40 anos, a gente ainda tem essa dificuldade de quase que colocar todo mundo na mesa e, como você falou, ter uma governança que permita o diálogo e a implementação conjunta
dessas políticas públicas. E eu vejo que isso é uma questão de... Eu ainda não sei bem se é uma ausência de responsabilidade social ou se é como dividir tudo isso, essa responsabilidade, com tantas diferenças de pautas, né? De fato, a questão que você coloca é o pilar dessa discussão da governança. Quem faz o quê, quem é responsável pelo quê e quem presta contas pelo quê. Quer dizer, a prestação de contas realmente é muito importante. E a gente tem dificuldade, né? Quer dizer, o tema que hoje está na ordem do dia, que é a mudança do clima, o impacto na saúde é enorme. Vamos pegar um exemplo que está nos afetando, o calor nas cidades. Quer dizer, o impacto do calor é enorme. E nós temos aí já estudos mostrando o impacto do calor. E é um calor que envolve dentro de casa, é um calor que envolve fora de casa. E você veja, é uma agenda relativamente nova no Brasil e que quer insistir um impacto na saúde das pessoas. Sem dúvida, e isso tem acarretado uma questão direta que eu vejo até na questão do próprio desenvolvimento do país, né? Porque quando a gente não entende essa relação, hoje o país vive uma baixa produtividade. E, de qualquer maneira, a gente ainda não conseguiu alinhar essa discussão. Hoje, a gente está tentando entender a saúde psicossocial do trabalhador como se ele fosse uma questão separada. Vamos entender a questão psicossocial, aí tem NR1, todo mundo tem uma opinião, mas isso tudo está interligado, está o calor, está o transporte, está a alimentação, está tudo isso interligado. De fato, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar nessa pauta ambiental faz tempo, quer dizer, a discussão era crescimento econômico confundido com desenvolvimento. E passados todos esses anos, ainda que se fale muito em desenvolvimento sustentável, eu acho que as pessoas não compreenderam essa visão de desenvolvimento sustentável, que é a qualidade versus quantidade e que tem que acoplar no crescimento econômico os seus impactos negativos. Acho que essa visão aumenta o PIB, aumenta a qualidade de vida, ela não é ideal, e é isso que prevalece aqui dentro do nosso país, né? E deveria ser o contrário, a gente melhora a qualidade de vida e o desenvolvimento vai acontecer naturalmente, como a gente viu acontecer nos outros países, né? Com certeza, inclusive tem um tema que ele continua muito atual depois de 20 anos, que é a ideia de você acoplar ao PIB, Produto Interno Bruto, outros indicadores, ou indicador de bem-estar, ou, que eu gosto mais, indicadores de felicidade, em que você coloca outras dimensões e que são perceptíveis para a sociedade, para as pessoas. Quer dizer, quantas horas a pessoa perde no transporte? Quer dizer, quantas horas a pessoa tem a menos em termos de lazer, recreação? Quer dizer, questões que são básicas, mas que infelizmente a gente não conseguiu ainda colocar, primeiro para os governos. Os governos têm uma miopia muito grande de utilizar só indicadores econômicos exclusivamente. E para a sociedade, porque o papel da sociedade, especialmente da sociedade civil, é pressionar os governos, especialmente nas nossas agendas. Nossa agenda é difícil, exatamente porque nem sempre há pressão suficiente e percepção da sociedade da sua importância, né? A gente vem trabalhando muito forte a questão do uso de antimicrobianos, né? Nós estamos vivendo uma pandemia global que a gente não vê nenhuma alternativa para tudo isso. Nós já conseguimos contaminar a água, o solo, e não é só a saúde, é a agricultura, é a área animal. E é uma pauta que eu não consigo achar
meios para abrir essa discussão. Nós já fizemos 1 milhão de tentativas, mas a impressão que a gente tem é que está tudo certo, né? Não, Mara, essa é uma pauta que já está nos países, em muitos países, que se fala de uma medicina tanto humana quanto veterinária sem antibióticos. Até porque os antibióticos estão sendo cada vez mais ineficazes em relação à resistência. E é uma pauta ausente no Brasil, inclusive de gente que tem compromisso com a saúde, mas que não consegue colocar essa pauta. Essa pauta não é mais como era há 20 anos de futuro. Agora nós estamos com muito problema. Você falou outra questão importante, que é no questão de contaminação, tanto de medicamentos quanto, caso antibióticos e outras contaminações que no tratamento de águas tradicionais não se coloca. Quer dizer, então, às vezes a gente está bebendo uma água que aparentemente é potável de boa qualidade, mas nem sempre essa água ela está isenta, como eu te falei, de medicamentos, de até metais pesados. Quer dizer, o Brasil nisso está no século XIX ainda. É verdade. E essa foi uma discussão que a gente fez aqui com muitos especialistas, né, sobre essa qualidade da água. E realmente, boa parte dos medicamentos continuam ativos mesmo na água tratada, né? E mesmo assim, a gente tem dificuldade para trazer essa discussão de uma maneira um pouco mais forte. E eu, às vezes, fico pensando, Fábio, que talvez o problema seja até nosso, que nós discutimos muito num nível técnico muito complexo e que talvez a gente não esteja conseguindo traduzir isso para que a população entenda o que a gente está falando. Olha, Mara, eu acho que a gente está numa fase que tem que refletir muito. Por exemplo, desse tema que eu tenho trabalhado muito, que é a mudança do clima. Quer dizer, nós passamos por muitas etapas. Há muitos anos atrás, dizia, precisamos de desastres naturais para mobilizar a sociedade. Daí você teve muitos desastres. Katrina, nos Estados Unidos, há mais de 20 anos. O Brasil está vivendo intensamente os desastres naturais e nem assim a gente consegue mobilizar a sociedade. Então, eu acho que essa discussão, primeiro, não acho que a gente deve assumir a responsabilidade. A gente tem que ter o que, na minha geração, chamava autocrítica, tá? Uma palavra meio fora de moda. Mas eu acho que é um desafio que não é nosso, é um desafio mundial, porque mesmo na questão nuclear, que agora está voltando no mundo em função da mudança do clima, eu sempre imaginei, depois do acidente de Fukushima, o debate, Fukushima no Japão, o debate seria outro. Então, os desafios são complexos e, de fato, a grande questão é como mobilizar a sociedade. Quer dizer, às vezes dá a impressão que é mais difícil hoje, na época das mídias sociais, do que era há 40 anos atrás. Quer dizer, hoje o patamar de consciência e mesmo de mais segurança em relação ao conhecimento da ciência sobre os temas é totalmente outro, mas ainda assim a gente não está conseguindo a mobilização necessária da sociedade. Você acha que dentro desse contexto a gente ainda tem tempo para mudar alguma coisa ou a gente já pode começar a pensar em outras ações ou em ser mais resiliente e tentar outros caminhos? Não Olha, sei. Mara, eu acho que o grande ativo que a gente já tem é a esperança. Esperança é um ativo, nenhuma sociedade sem esperança faz transformações. E no caso dos nossos temas, eu acho que a gente tem que continuar otimista e esperançoso que a gente tem capacidade de mudar. Até mesmo que você veja, a gente estava conversando antes do programa, né? Certos temas, quer dizer, 40 anos atrás, quer dizer, o tema da mulher, o tema do consumidor, o tema dos direitos humanos, a consciência é outra. E ainda assim a gente vê, especialmente no Brasil, feminicídio, você vê violência contra crianças e adolescentes. Então, acho que outro ativo que para nós é importante é a perseverança.
Nós não temos alternativa que não sermos esperançosos e ter perseverança, porque, quer dizer, às vezes dessa sensação na nossa geração, né, que está difícil, que, enfim, pouco se avançou, eu não acho que é verdade. Acho que se avançou, quer dizer, se a gente olhar esses temas, eles têm na agenda alguma coisa entre máximo 40, 50 anos, avançamos muito. O problema é que o nosso desafio é o tempo. Temos que agir imediatamente e a sensação que a gente tem é que está escoando o tempo nas nossas mãos e que nós não estamos conseguindo ser eficazes. Eu acho que isso é da nossa geração. Eu tenho, cada ano que passa, eu tenho ficado mais angustiada, assim, porque a gente quer que as coisas aconteçam de uma maneira um pouco mais rápida, porque a gente vivenciou esses 40 anos todos aí de movimentos e a gente acabou não vendo tudo isso. Eu acho que acho que concordo com você, está um pouco ligado aí à nossa idade. E eu acho que a gente precisa agora pensar que a gente se envolveu muito, principalmente na saúde, com tecnologia, com protocolos, e a gente agora precisa começar a olhar um pouco mais para a questão efetiva da saúde. Da população, nós temos olhado muito para hospitais. O nosso sistema, ele é hospitalocêntrico, então, cada vez que aparece uma nova tecnologia, a gente acha que ela vai salvar o mundo com isso, né? Na verdade, a gente agora precisa começar a pensar um pouco mais na questão de saúde voltada ao território. É o que você falou, né? É onde eu estou, é o que eu como, é o que eu bebo, é a temperatura da cidade onde eu estou que vai fazer a diferença para tudo isso. Aí, Mara, para dar uma palavra de otimismo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi uma conquista da Assembleia Nacional Constituinte, 88. Então, quer dizer, tem algumas coisas muito positivas. O que eu acho que é difícil, às vezes a gente tenta fazer isso, o Gilberto Natalini, que é médico, o Eduardo Jorge, é como também fazer o SUS incorporar a prevenção de uma maneira mais intensa. Quer dizer, eu estava citando o caso do diesel com enxofre. Quer dizer, o SUS tem uma dificuldade de financiamento, mas se ele financiasse algumas medidas preventivas e de precaução, eu acho que o resultado seria muito grande. O SUS também, infelizmente, ele tem uma visão muito concentrada, como você mesmo falou, que é cuidar da doença. E cuidar da doença é uma parte essencial, mas não esgota o problema da saúde, né? E quando a gente pensa nisso, 80% dos problemas de saúde, eles poderiam ser prevenidos na atenção primária. E a gente continua falando de mais leitos, mais tecnologia, mais agora inteligência artificial, e na verdade a gente esqueceu da essência, né? Que eu sou antes do SUS, então a gente tinha uma outra visão e isso com o SUS a gente acreditou que toda a atenção primária ia ganhar o volume que a gente aí esperava. Mas é claro que tudo isso tem aí uma pressão da indústria, tem uma pressão enorme que vem de fora, né? Mas a pergunta que eu também quero dizer para você que eu sou pessimista. Quem me acompanha sabe disso, mas eu tenho muita esperança, porque eu tenho aqui, pelo menos, encontrado pessoas com 1 milhão de iniciativas que eu vejo que, nesse momento, mais do que qualquer nova iniciativa, eu acho que a gente tinha que pensar em todo mundo se juntar, porque eu tenho trazido pessoas aqui com 1 milhão de ideias e tudo mais, mas nós ainda trabalhamos também muito sozinhos, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a juntar forças, que eu acho que as coisas vão se encaminhar para o melhor caminho. Vão para o... Mara, eu acho que, como você falou, mudar a visão de mundo não é trivial. No fundo, eu acho que por trás disso tem uma mudança de visão de mundo, como as pessoas encaram a vida, como as pessoas encaram
a saúde, inclusive saúde não é necessariamente cuidar de doenças, você sabe que os conceitos são antiquérrimos em relação à saúde. E essa questão que você levantou, como que a gente conversa com pessoas que estão em outras áreas? Quer dizer, como que a gente atrai essas pessoas e abre o diálogo sempre com uma visão que eu acho que tem que ser operacional e prática de implementação. Perfeito. Fábio, eu acho que a gente conseguiu aqui, assim, aprofundar muito. É claro que a gente não esgota aqui, e eu espero que você volte aqui várias outras vezes, né? Porque a pergunta que fica agora é que esses eventos todos que a gente está vivendo, eles não são episódios, né? Eles vão continuar acontecendo e o mais importante é a gente pensar como é que a gente vai tratar isso. Como uma notícia, porque quando acontece, como aconteceu no Rio Grande do Sul, virou uma grande notícia, e depois a gente volta ao normal, ou se a gente daqui para frente começa a ter um pensamento mais adequado para encontrar alternativas para implementar ações. Não, eu acho que você está coberta de razão, mas eu acho que quando a gente olha a realidade, quer dizer, como você estava falando, tem muitas coisas positivas. Quer dizer, se às vezes no macro isso não é perceptível, você tem muita gente, muitas iniciativas acontecendo no Brasil e no mundo. Isso é motivo de otimismo. Quer dizer, eu acho que, quer dizer, olhando para 40, 50 anos atrás, quer dizer, o patamar de consciência é outro. O desafio é como traduzir a consciência em medidas concretas, ações, enfim, o que não é fácil, nem na nossa área, que é ambiental, nem na área da própria ciência. A ciência também está mudando, na área de saúde, como você falou, essa visão que tenta colocar todo mundo junto e traçar um patamar comum, um denominador comum. É isso. Se essa conversa faz sentido para você, continue ligado no nosso canal. E mais importante que isso, você precisa trazer pessoas que queiram continuar essa conversa aqui. E para a gente deixar agora um final mais otimista, você quer fazer um fechamento nessa conversa que a gente teve, Fábio? Eu até vou brincar. O quadro que não é meu, a realidade é tão grave, exige tanta urgência que nós não podemos deixar de continuar otimistas. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a nossa ideia aqui é aprofundar cada vez mais essa discussão, trazendo pessoas que fizeram parte de toda essa história, como o Fábio, e continue ligado. E não perca o nosso próximo episódio. Até lá!